Olá pessoas, tudo bem com vocês? Meu nome é Edmilson, eu sou psicólogo e também sou mestre em ciências do comportamento. Esse vídeo aqui, ele faz parte de um curso de uma playlist de introdução a neurociências. Nesse vídeo de hoje, a gente vai continuar na nossa saga aqui, né, em relação ao estudo do encéfalo, ok? E a gente vai falar um pouquinho em relação a uma das principais técnicas que a gente tem disponíveis hoje para poder estudar esse encéfalo, que é basicamente o imageamento por ressonância magnética, tá? Então, o meu objetivo nessa aula é basicamente mostrar para vocês em relação a alguns princípios básicos ali que fundamentam para poder entender um pouco sobre como essa técnica funciona, ok? No vídeo anterior, né, eu falei em relação a outras técnicas que também são utilizadas, como por exemplo a radiografia, a tomografia computadorizada e também a tomografia computadorizada por emissão de pósitrons, ok? No qual são técnicas, no geral, que elas se baseiam em relação à emissão de radiação ionizante, ok? Seja raio-x ou raios gama, ok? Como que isso funciona no geral, tá? Eu vou falar de forma bastante resumida aqui, só para a gente poder introduzir essa aula, mas eu altamente recomendo que você assista o vídeo anterior para vocês entenderem como que essas técnicas funcionam e quais são as diferenças em relação a essas técnicas para uma ressonância magnética, tá? Mas no geral, o que a gente tem é o seguinte, tá? Digamos que a gente queira observar as estruturas que fazem parte do encéfalo de uma pessoa, tá? Então aqui a gente tem a cabeça de uma pessoa, dentro dessa cabeça a gente tem esse órgão altamente protegido, ok? Então para a gente poder visualizar esse órgão, né, sem que a gente tenha que quebrar a cabeça da pessoa, abrir a cabeça da pessoa, a gente vai utilizar alguma dessas técnicas aqui. No caso da radiografia, né, o que a gente tem basicamente de princípio é a emissão de raio-x, né, através de um tubo de raio-x, que, através da densidade do organismo, né, do tecido que faz parte daquele organismo, a gente vai ter maior ou menor absorção desses raios-x, né? E através de uma película radiográfica, a gente vai ter a queimação ali, né, um processo de queimadura nessa película que vai criar um contraste, né? Então, regiões da cabeça dessa pessoa que tem maior densidade, como por exemplo o crânio, né? Vai ter uma maior dificuldade de atravessar os raios-x, né? Enquanto substâncias, como por exemplo o próprio encéfalo em si, ele vai ser muito permeado ali por gordura, né? Por água em si, então ele vai ter maior facilidade de atravessar esse encéfalo, ok? Então, essa diferença em relação a essa capacidade dessas partículas atravessar esse tecido cria o contraste que vai compor, né, o exame de raio-x, tá? Que é um processamento de imagem, ok? Que a gente vai ver que é um péssimo processo de imagem para a gente poder olhar o encéfalo, tá? Ele é ótimo para poder olhar osso, ele é ótimo para poder olhar fratura, mas órgãos, né, e tecidos moles do organismo em si, ele não produz imagens muito boas, tá? Uma técnica que foi feita para poder compensar essa deficiência do raio-x, né, da radiografia em si, foi a tomografia computadorizada, tá? Que ela é basicamente uma evolução no seguinte sentido: ela também vai utilizar raio-x, mas ela vai pegar esse raio-x e ele vai emitir em 360 graus em relação àquele organismo, ok? Então ela meio que vai girar o tubo de raio-x ali em volta do local de interesse ali da pessoa, né? E através de um processo computadorizado e matemático, eles vão calcular uma propriedade chamada de voxels, tá? E esses voxels, eles vão definir a densidade das estruturas, ok? Então esse processo aqui, ele vai criar um processo computadorizado e matemático que vai gerar, né, uma imagem de imaginamento cerebral, digamos assim, tá? Esse processo aqui ele já consegue garantir um pouco melhor de fidedignidade em relação às estruturas que compõem um órgão com tecido mole, como por exemplo o encéfalo, mas ainda assim existem severas limitações em relação ao quanto que ele consegue olhar essas estruturas, ok? Mas é basicamente o mesmo princípio do raio-x, só que agora pensando em relação a um processo matemático e computadorizado em 360 graus ali em relação a esse organismo. E por fim, a gente tem o PET scan, tá? O PET scan, ele vai se basear em relação a substâncias radioativas que tem como uma propriedade a emissão de pósitrons, tá? Pósitrons nada mais são do que partículas de antimatéria de elétrons, ok? Então a gente entra um pouco na parte física aqui, mas não se preocupem, tá? É um processo bem simples, no qual esses pósitrons, né, que são basicamente uma derivação ali do decaimento radioativo de alguns átomos, ele vai se chocar com determinados elétrons e isso vai gerar uma energia, tá? Que, se eu não me engano, é um fóton de raios gama, ok?
O exame de PET scan, né, de emissão de pósitrons, ele basicamente vai detectar essa energia do choque entre um pósitron e um elétron, ok? E ele vai tentar estimar, por meio de um processo computadorizado ali, qual é a origem, né, da emissão dessa energia, tá? E vai tentar reconstruir isso através de um processo de imageamento, ok? Então, o PET scan, ele pode ser tanto isolado da tomografia como não, tá? Então, no geral, ele é utilizado em conjunto, no qual você tem a reconstrução computadorizada ali das estruturas, através da tomografia computadorizada, e você vai ter a indicação de quais são as regiões, né, onde a gente vai ter uma maior demanda metabólica ali, onde vai estar a presença desse material radioativo, tá? Um ponto importante que eu esqueci de falar aqui é basicamente o seguinte: esse material radioativo que vai fazer a emissão desses pósitrons, ele vai ser ligado a uma substância de glicose, tá? Então essas duas substâncias vão se ligar e você vai injetar isso dentro do corpo da pessoa, tá? Como o cérebro ele tem uma alta demanda metabólica, né, por meio da glicose em si, né? Essa glicose ela vai ser direcionada para o nosso cérebro, né? E regiões que a gente vai ter maior demanda de ativação das células que compõem esse céfalo, né? Como por exemplo os neurônios em si, eles vão demandar maior dessa glicose e a gente vai conseguir dizer mais ou menos de onde que essa emissão de pósitron está saindo, tá? Então, é basicamente o seguinte o processo. Você ingere a glicose com material radioativo, essa glicose ela vai ser enviada para o cérebro onde que a gente tem maior ativação por parte dos neurônios, essa demanda metabólica ela vai dizer mais ou menos qual é a região do cérebro ali que está demandando essa maior região metabólica, ou seja, que está em maior atividade ali, né? O PET scan ele vai localizar, né, onde que a gente vai estar tendo essa emissão de pósitrons, né, por meio desse choque de pósitron com os elétrons e vai detectar a emissão desses raios gama, tá? Que é basicamente essa partícula aqui, tá? E vai tentar reconstruir isso também de forma computadorizada, ou seja, calcular a origem, posição, a velocidade dessas partículas para poder dizer mais ou menos ali onde que está sendo ativado o cérebro da pessoa, né? Onde que a gente tem maior demanda metabólica, tá? Aqui a gente tem uma representação, né, desses três exames de imagem, né? Notem aqui na radiografia aqui que a gente tem um péssimo contraste em relação ao cérebro em si, é quase como se a gente não conseguisse ver o cérebro em si, certo? Então, é muito ruim, né, pra gente poder fazer um exame cerebral, ok? Com raras exceções, né, como por exemplo, se você tiver um corpo estranho aqui dentro do cérebro, você vai conseguir ver mais ou menos onde que está esse cérebro. Mas, no geral, a radiografia, ela não consegue determinar muito bem as estruturas que compõem o encéfalo, ok? No caso da tomografia computadorizada, né, a gente já tem uma melhora em relação à resolução espacial da imagem, então a gente consegue ver aqui, né, os sulcos, né, e os giros encefálicos com maior precisão, tá? Embora ainda assim com severas limitações em relação a outras imagens, né, como por exemplo a ressonância que a gente vai falar na aula de hoje, mas ainda assim é uma grande evolução, ok? E a gente tem aqui o PET scan, tá? Que você tem uma reconstrução das estruturas, tá? Novamente, numa resolução espacial não tão boa assim, mas você tem esses gráficos aqui que mostram quais são as regiões onde a gente tem maior demanda metabólica, né? Onde a gente vai ter esse maior emissão, né, dessas partículas de pósitron que vão se chocar com os elétrons presentes ali no organismo, tá? E vai gerar essas fontes de raio gama, né? E o computador ele vai meio que criar esses gráficos aqui mostrando para você onde que está sendo emitido esses raios gama, perfeito? Porém, essas três técnicas aqui eles têm algumas limitações intrínsecas em relação a elas, tá? Primeiro, está relacionado em relação à segurança biológica, tá? Primeiro, gente, assim, essas técnicas não são perigosas, tá? A gente pode fazer, né? Se o seu médico demandar que você faça alguma dessas técnicas, não tem problema, ok? Porém, se você tem a necessidade de fazer essas técnicas, passar por essas técnicas com frequência, né? Você pode ter um acúmulo ali de algum risco associado em relação a essas técnicas em si. Porque, no geral, elas estão utilizando ali uma radiação ionizante, né? Se você faz uma ressonância magnética, ou melhor, uma tomografia computadorizada todo dia, né? Você vai ter raio-x sendo enviado ali para o núcleo, né, das células que você tem, né, diariamente, tá? E como é uma radiação ionizante, você pode ter danificação em relação ao material genético, ok? Então, fazer uma tomografia uma vez ou outra não tem problema. Fazer todo dia já é um problema, ok? Então, você tem esse risco cumulativo em relação ao dano genético associado em relação à dose da radiação e também à frequência, tá? Mais frequência em relação à tomografia e também ao PET scan, ok? Então, isso impossibilita essa aplicabilidade longitudinal, né? Então, se você tem exames repetidos ao longo do tempo,
né? Por exemplo, para poder acompanhar um desenvolvimento de uma doença neurológica, você tem alguns riscos associados, então não é uma técnica muito indicada. E você também tem casos onde que a gente tem populações sensíveis, né? No qual essa radiação ionizante ela vai trazer muito mais danos do que benefícios, tá? Então, alguns tipos de crianças, gestantes, né? Podem ter alguns tipos de restrições específicas que podem impossibilitar o uso das técnicas de radiação, tá? De radiografia, tomografia, etc, ok? E aí, uma técnica que vem compensar isso, né? De uma forma que não vai utilizar um tipo de radiação ionizante, é a ressonância magnética, tá? A ressonância magnética, no geral, né, ela vai ser uma técnica padrão ouro, assim, digamos assim, tá? Porque ela é uma técnica que tem uma alta sensibilidade espacial, tá? Então ela vai conseguir identificar com muita precisão, né, a organização espacial do cérebro, tá? Então, se vocês olharem essa imagem aqui, vocês conseguem ver com muita clareza aqui cada um dos sulcos cerebrais aqui, né? Cada um dos ventrículos cerebrais, o cerebelo, até mesmo os sulcos que fazem parte do próprio cerebelo em si, tá? Ou seja, é uma técnica que tem uma resolução espacial absurda, ok? O que permite que a gente consiga ver essas estruturas do cérebro com muito mais precisão, tá? Algumas variações da técnica, como a ressonância magnética funcional, que a gente vai ver no vídeo de hoje, consegue mostrar, inclusive, quais são as regiões do cérebro que estão ativas ou não, tá? Mas a gente vai chegar lá, ok? E aí, a ressonância magnética, ela não vai se basear, por exemplo, em uma fotografia do corpo, como é o processo ali de raio-x, ok? Na verdade, o que a gente vai ter é uma reconstrução de imagens computadorizadas que vai ser feita por meio dos sinais emitidos pelos núcleos atômicos do átomo presente no nosso organismo, ok? Então, esses átomos, eles vão interagir com campos magnéticos, a gente vai entrar um pouco em relação ao magnetismo nessa aula, e a gente vai ter a indução, né, da variação desses campos magnéticos ali dos átomos por meio de ondas de radiofrequência, tá? Meio grego, né? E vai entrar um pouco em física também aqui nessa aula, tá? Mas não se preocupem, eu não vou entrar na parte matemática, também nem tenho capacidade de entrar nessa parte matemática, mas meu objetivo é explicar um pouco desses princípios para vocês, tá? Mas, no geral, a ressonância magnética, ela é uma técnica que ela se torna muito menos invasiva do que as técnicas de radiação, certo? E possui diversas outras vantagens, como, por exemplo, essa resolução espacial absurda que a gente consegue ter nesse tipo de exame, certo? Dito isso, então, vamos tentar entender um pouquinho em relação a como que acontece esse processo de ressonância magnética, tá? Então, né, para poder falar um pouco sobre a ressonância magnética, é importante que a gente entenda sobre essas duas propriedades. Primeiro, o que é o magnetismo e o que é a ressonância, tá? E o meu desafio nessa aula de hoje é tentar explicar isso para vocês, tá? Não é um desafio fácil, vou admitindo, tá? Mas vou tentar deixar o mais simples possível para que a aula seja compreensível para todo mundo, né? Inclusive estudante de psicologia, né? Que, por exemplo, não tem uma aula de física na graduação, tá? Pelo menos a maioria dos cursos de psicologia não tem esse tipo de aula, tá? Pelo menos eu não tive, ok? Então vamos lá falar um pouquinho sobre o que é o magnetismo. Primeiro, o magnetismo é uma propriedade física, né, que descreve a atração e a repulsão de corpos, ok? Ou melhor, de sistemas, porque a gente vai começar a entrar do ponto de vista mais atômico aqui, né? E aí falar sobre corpos em si não é uma boa, tá? Mas é basicamente isso, né? Então, é um fenômeno que descreve quando você tem um processo de atração ou repulsão em relação a sistemas ou corpos, ok? O magnetismo em si, né? Embora a gente tenha uma grande compreensão em relação às suas propriedades no dia de hoje, através do avanço da física e da ciência em si, ele é um fenômeno que ele é conhecido desde a antiguidade, tá? Então, por exemplo, filósofos como o Tales de Mileto, ele já presenciou fenômenos do magnetismo e tentou descrever ele nos seus escritos, ok? O Tales de Mileto, né, ele conseguiu observar o magnetismo através de propriedades naturais, né, de alguns objetos que possuíam magnetismo, como, por exemplo, essa substância aqui que é chamada de magnetita, ok? Então, a magnetita, ela é basicamente um minério, né, se eu não me engano, é uma variação em relação à composição orgânica do ferro, né, com algumas propriedades magnéticas ali, que ela possui essa propriedade do magnetismo, ou seja, de atrair ou repelir alguns materiais, tá? E aí vem uma curiosidade em relação ao nome do magnetismo em si, tá? Então, magnetismo, ele tem esse nome porque o principal material que tinha magnetismo em si era a magnetita, e a magnetita recebeu esse nome porque era um minério altamente abundante numa região chamada de magnésia, ok? E aí, essa região aqui, se eu não me engano, tá? Ela é a atual Turquia, tá? Então, a Turquia, ela tinha uma alta concentração desse minério chamado de magnetita, e aí derivou-se o nome chamado de magnetismo, ok? Nessa época aqui, o conhecimento em relação ao que era o magnetismo e como ele funcionava era extremamente precária, tá? No geral, os filósofos, eles atribuíam as propriedades magnéticas a coisas meio sobrenaturais ou as coisas meio metafísicas, tá? E
a gente ainda assim tinha uma aplicação em relação a propriedades magnéticas, né? Como, por exemplo, o uso de bússolas para navegação, ok? Então, embora eu não se conhecesse muito em relação ao que é o magnetismo e como ele funcionava, né? Povos antigos conseguiam utilizar o magnetismo para poder magnetizar materiais, como por exemplo agulhas de ferro, né? Que através do processo de magnetização começava a responder a campos magnéticos, ou até mesmo construção de agulhas, né? de bússolas por meio de materiais magnéticos como a magnetita, ok? E aí, né? Basicamente a gente tem esse cenário aqui em relação ao magnetismo do decorrer da história. Foi somente no século XIX, né, com o avanço em relação ao estudo da física em si, que o magnetismo ele começou a ser melhor estudado, tá? Não vou entrar em detalhes aqui em relação a como que foi essa evolução histórica, mas a gente não pode deixar de falar de um cara que foi muito importante em relação à descrição de algumas propriedades magnéticas, tá? Que foi o Michael Faraday, ok? Michael Faraday, vocês já devem ter estudado ele no ensino médio. Se vocês não estudaram ele no ensino médio, vocês já devem ter ouvido falar do primo dele, que foi o Thomas Faraday. Mentira, o Thomas Faraday é um personagem fictício, ignora, tá? Por favor, ok? Mas quem pegou a referência, pegou, tá? O Michael Faraday, tá? Então ele foi um físico que ele se propôs a estudar um pouco em relação ao magnetismo, tá? Na época do Michael Faraday, a gente tinha uma separação, digamos assim, em relação ao que era um processo, um fenômeno associado em relação a uma eletricidade e o que era um fenômeno associado em relação ao magnetismo em si, tá? Ou seja, antes do Michael Faraday, eletricidade e magnetismo eram vistos como propriedades, né, fenômenos ali distintos, tá? Porém, o Michael Faraday, ele mostrou que, na verdade, a eletricidade, ele é um processo derivado do magnetismo e o magnetismo é um processo derivado da eletricidade. Ou seja, eles têm, né, um compartilhamento em relação ao fenômeno comum, tá? E como que ele fez isso, tá? No geral, em resumo, tá? O Michael Faraday, ele desenvolveu esse instrumento aqui, tá? Que é basicamente um galvômetro. Se você não sabe o que é um galvômetro, eu altamente recomendo, né, o vídeo onde eu falei em relação à neuroeletrofisiologia, né, que eu descrevi em relação a como que foi construído esses galvômetros e como que eles funcionavam no geral, tá? Mas no geral, né, um galvômetro ele é basicamente um detector de variação elétrica, ok? Esse detector de variação elétrica aqui, ele era ligado em relação a uma bobina, tá? Que também era um detector, no geral, em relação à variação elétrica. E o que o Michael Faraday fez, né? Ele pegou um ímã que possuía esse campo magnético e ele começou a movimentar esse ímã dentro dessa bobina, ok? O que o Michael Faraday descobriu, né, a partir disso, tá? Que quando você tinha um movimento de vai e vem desse ímã dentro dessa bobina, você tinha basicamente a geração de uma corrente elétrica aqui, que era detectada aqui pelo galvômetro, tá? Esse fenômeno, né, ele descreveu como a lei da indução eletromagnética, tá? E aí você tem os princípios do eletromagnetismo, ok? Que é basicamente um processo de radiação que a gente tem de forma onipresente dentro do nosso universo, ok? Então, a eletricidade e o magnetismo, ele deixa de ser visto como propriedades distintas, eles passam a ser vistos aqui como propriedades, digamos assim, associadas em relação a outra, né? Altamente intrincadas, né? E até mesmo como um mesmo processo, ok? E aí, né? Esse experimento do Michael Faraday aqui, embora muito, muito simples, né? Ele foi extremamente revolucionário do ponto de vista científico e do ponto de vista tecnológico, tá? Então, diversos motores, né? Que dependem de correntes elétricas, no geral, eles utilizam, né, esses mecanismos aqui para poder gerar correntes elétricas, etc, ok? E não só isso também, como as descobertas do Michael Faraday possibilitou, primeiro, a criação de eletroímãs extremamente potentes, que é utilizado em uma dezena de tecnologias altamente necessárias na nossa sociedade, ok? Então, através dessa associação, né, entre os campos magnéticos e as correntes elétricas, a gente conseguia não só detectar isso, mas produzir ímãs, ok? Além disso, a gente tem um controle mais preciso em relação a esses campos magnéticos. Então, através da intensidade da corrente elétrica dentro de algum tipo de circuito com magnetismo, né, a gente consegue criar campos eletromagnéticos maiores ou menores, ok? E por fim, né, uso de bobinas, né, para poder gerar e também detectar sinais, tanto elétricos quanto magnéticos, ok? Isso aqui foi um salto muito importante, né, como eu disse naquela época, mas é um dos princípios fundamentais para a gente poder entender, né, como que funciona o processo de ressonância magnética, tá? Dando um spoiler para vocês, a gente vai utilizar bobinas para poder gerar campos magnéticos e também para poder detectar variações em relação a esse campo magnético ou variações eletromagnéticas dentro de um sistema, ok? Vamos chegar lá, tá? Mas vamos lá, ok? E aí, né, uma pergunta que fica no ar, tá? Que é uma pergunta boba, mas dentro da física, principalmente dentro da física nuclear, não é tão boba
assim, é entender quais são os tipos de materiais que sofrem influência do magnetismo, ok? De forma geral, né, quando a gente pensa no senso comum, a gente vai ter um ímã, né, e esse ímã ele vai principalmente interagir quando a gente pensa com ferro, né? Então, se eu aproximar um ferro de um ímã, os dois eles vão ter um processo ali de atração um pelo outro, ok? Esse processo, né, ele descreve um tipo de magnetismo, tá? Porém, quando a gente começa a pensar em relação a outras substâncias, né, como por exemplo o ouro, né, você já fica em dúvida aqui, o que será que acontece se eu aproximar o ouro do ímã, tá? No geral, você não vai ter um processo de atração tão forte quanto o ferro ali, tá? Mas ainda assim, existe um processo de atração, ok? No senso comum, inclusive, a gente costuma dizer que não existe influência magnética de um campo magnético com ouro, tá? Isso é errado, ok? O campo magnético, né, ele vai basicamente interagir com qualquer tipo de material que existe no universo, tá? Porém, dentro de algumas condições específicas que é descrita dentro da física nuclear, tá? E aí, para poder falar um pouco em relação a isso, é importante que a gente entenda as diferentes classificações em relação a magnetismo, tá? De forma bem simples aqui, não é meu objetivo me aprofundar muito dentro dessa parte física, né? A gente tem duas classificações gerais em relação ao magnetismo. Primeiro, o que a gente chama de magnetismo eletrônico, tá? Que está associado em relação ao comportamento dos elétrons dos átomos, ok? Então, os elétrons em si, né, que compõem um átomo, eles vão ter cargas, né? E essas cargas vão interagir umas com as outras, e isso pode gerar tanto processos de atração quanto também processos de repulsão, ok? Dentro do magnetismo eletrônico, a gente tem o que a gente chama de ferromagnetismo, né? Que é um processo onde que a gente tem ali um processo de atração extremamente forte entre átomos ou substâncias, tá? Que é o que explica, por exemplo, a atração de um ímã com o ferro, por exemplo, tá? Mas além disso, a gente tem o que a gente chama de paramagnetismo, tá? Que também está associado em relação à atração, mas é uma atração fraca, ok? Então são materiais que sofrem, né, da influência do magnetismo, mas de maneira muito fraquinha ali, né? E a gente também tem o diamagnetismo, tá? Que está associado não a um processo de atração, mas também a um processo de repulsão, ok? Se eu não me engano, tá? Vocês podem me corrigir nos comentários desse vídeo, o ímã e o ouro, eles interagem através de um processo diamagnético, tá? Que é tão fraquinho, que a gente nem consegue detectar, né? A gente nem consegue visualizar a olho nu, né? Mas ele acontece. Esse processo de interação a nível atômico, né? Através dos elétrons dessas duas substâncias, eles estão interagindo e tem um tipo de repulsão ali, ok? Mas, né, é basicamente isso, tá? Guardem esses dois conceitos que eles vão ser importantes no futuro, tá? Então, paramagnetismo está associado em relação à atração forte e diamagnetismo em relação à repulsão fraca, ok? Um outro tipo de classificação em relação ao magnetismo, né, que já entra um pouco na física nuclear, é o chamado de magnetismo nuclear, tá? E ele não está associado em relação ao comportamento dos elétrons, dos átomos, mas sim aos próprios núcleos dos átomos, ou seja, em relação aos prótons, ok? Esse tipo de magnetismo, ele é muito mais fraco, né? A gente basicamente não consegue detectar ele na nossa experiência cotidiana, então você não vai conseguir ver um ímã interagindo através de magnetismo nuclear, né, e detectar esse tipo de interação, tá? E uma propriedade interessantíssima, né, que os estudos da física mostraram em relação a esse tipo de magnetismo é que ele é altamente previsível e possível de ser mensurado, tá? O que vai ser extremamente importante quando a gente pensa em relação às técnicas de ressonância magnética, tá? Então, quando a gente vai falando sobre ressonância magnética, no geral, a gente vai falar sobre magnetismo nuclear, mas, né, algumas técnicas também vão utilizar magnetismo eletrônico, né? Como, por exemplo, paramagnetismo e diamagnetismo. Guardem esses conceitos, ok? E aí, né? Um processo que explica o porquê que a gente tem uma influência do magnetismo em basicamente tudo que existe é o que a gente chama de momento angular, tá? Ou melhor, os físicos chamam de momento angular, tá? Esse momento angular, ele descreve a tendência de um determinado sistema, tá? É um sistema atômico, é um sistema molecular, não importa, tá? É um sistema de manter um movimento rotacional, ok? Esse movimento rotacional, ele não é necessariamente um movimento físico de rotação, tá? Mas ele é um movimento que descreve uma propriedade física no geral, tá? Da mesma forma que a gente tem a eletricidade, da mesma forma que a gente tem a gravidade, né? Momento angular é basicamente como se fosse isso, tá? É um pouco abstrato, ok? Mas para fins didáticos, vocês vão entender momento angular
como esse movimento de rotação, tá? Na física a gente tem dezenas de movimentos de rotação que são descritos, né? Os mais clássicos que vocês devem conhecer é o movimento de rotação e translação, né? Que descrevem os corpos celestes, tá? Quando a gente olha para a física nuclear, a gente vai ver que a gente tem outros tipos de movimentação de rotação aqui, tá? E esse momento angular é basicamente a propriedade desses materiais de terem esse movimento rotacional, ok? E aí, né? Qualquer entidade que possua esse momento angular, né? Que é uma propriedade física parecida, por exemplo, com a gravidade, né? Pode interagir com campos magnéticos. Ou seja, quando a gente pensa em relação ao que possui momento angular, né, a gente vai ver basicamente que quase tudo pode possuir momento angular, como por exemplo os átomos, ok? Então átomos, eles possuem núcleos e elétrons, né, que por si só possuem momento angular, tá? Por isso que eu disse que tudo possui momento angular, porque literalmente essa é uma propriedade física, né, que está presente em relação a toda a matéria que a gente conhece, como por exemplo os átomos, ok? Então quando a gente pensa na estrutura de um átomo em si, a gente vai ter o núcleo do átomo, né, que vai ser formado aqui pelos prótons e pelos nêutrons, e a gente vai ter o campo elétrico que vai ser formado ali pelos elétrons, ok? Essas duas partículas em si, eles possuem, né, essa tendência de manter esse movimento rotacional. No elétron, vocês conseguem perceber isso facilmente, né, porque a gente sempre descreve o elétron como ele circundando em volta do núcleo, tá? Então isso por si só é o momento angular, tá? Mas os núcleos em si, eles também têm esse momento angular, certo? Então eles também têm uma propriedade de rotação dentro deles ali, tá? Eu já volto a falar um pouquinho em relação a isso, ok? E aí, esse momento angular presente dentro dessas partículas que compõem o átomo, né? Isso vai ter um certo tipo de interação ali com os campos elétricos, tá? Por isso que eu digo que tudo tem influência do magnetismo, mas não necessariamente tudo. A gente vai ver isso também agorinha, ok? E aí, né? Isso também ajuda a gente a entender o porquê que a gente tem, né? Essa distinção entre o magnetismo elétrico, né? Sendo dividido entre paramagnético e diamagnético, ok? Que é o seguinte, ok? Quando a gente tem um sistema que possui esse momento angular e também tem uma carga elétrica associada, né, como por exemplo, cargas elétricas aqui sendo geradas em relação ao campo elétrico, né, a gente tem o que a gente chama de momento magnético, tá? Esse momento magnético, ele descreve o quão forte essa partícula vai responder em relação a esse campo magnético, ok? Então, vai ter determinadas substâncias que vão ter um momento magnético altamente forte, né, como por exemplo aqui no ferromagnetismo, onde o ferro ele vai ser altamente atraído ou repelido em relação ao ímã, e você vai ter substâncias como o ouro que vão ter uma resposta mais fraca, né, em relação a esse campo magnético, ok? Então, essa separação entre paramagnética e diamagnética está associada em relação a esse momento magnético, que vai estar associado em relação à carga elétrica em relação a essa substância em si, né? Ou melhor, essas partículas em si, e também as propriedades físicas do momento angular, tá? Não vou entrar em muitos detalhes aqui, mas espero que não esteja ficando abstrato. Eu já volto a falar um pouco sobre isso também, tá? Esse cara aqui, que é chamado de Wolfgang Pauli, né? Ele foi um cara muito importante, né? Em relação ao estudo do magnetismo, em relação ao estudo da ressonância magnética. Por quê? Tá? Ele basicamente demonstrou e descreveu que todas as partículas que compõem um átomo, né, elétrons, prótons, né, eles possuem o que ele chamou de momento angular intrínseco, que é basicamente isso que eu estou falando para vocês, tá? Então o elétron, né, ele vai ter, né, essa tendência desse movimento rotacional, e o próton em si, ele também vai ter essa tendência desse movimento rotacional, tá? Ou seja, essas duas partículas em si, eles vão interagir com esses campos magnéticos, ok? Porém, antes de eu falar o porém, tá? A propriedade de uma partícula ter esse momento angular intrínseco é chamado de spin nuclear, tá? Spin nuclear é basicamente a mesma coisa do que momento angular, certo? Então, quando a gente chama uma partícula que tem movimento angular intrínseco, a gente também pode falar que essa partícula ela possui um spin nuclear, tá? Que é basicamente essa propriedade de manter esse movimento rotacional, ok? Então guarda essa palavra também que é importante, tá? Agora eu falo sobre o porém, tá? Que é o seguinte, eu coloquei aqui, ó, um símbolozinho aqui de quase, né? Ou seja, quase tudo sofre influência do magnetismo. Por quê? Porque apenas átomos que possuem núcleos com números ímpares de prótons e nêutrons apresentam spins que são diferentes de zero, tá? O spin diferente de zero é o que vai dizer, né, se essa partícula ele tem um momento angular intrínseco, ou seja, se ele possui esse spin nuclear, tá? E a gente tem alguns átomos em si que não possuem, ou melhor, que possuem, né, números de prótons e nêutrons que são pares, tá?
E isso vai fazer com que a gente tenha um spin igual a zero. Ou seja, eles vão sofrer uma influência muito baixa em relação a campos magnéticos, tá? Uma das partículas, né, ou melhor, de átomos que a gente tem maior influência de campos magnéticos, que a gente mais estuda, é o hidrogênio, tá? Então, o hidrogênio, ele tem um spin de 1,5, tá? Esse spin, ele pode ser positivo ou negativo, não vou entrar nas especificações em relação a isso em si, tá? Mas é um spin que ele é diferente de zero, ou seja, a gente consegue facilmente detectar e manipular, né, esses spins, né, a interação das partículas com os campos magnéticos, porque ele tem um spin que é diferente de zero, tá? Outras substâncias, né, outras partículas, como o carbono 12 ou oxigênio 16, eles possuem spin igual a zero, justamente porque eles têm um número de prótons e nêutrons que é par, né? Então, isso vai fazer com que a influência do magnetismo em relação a essas partículas em si seja altamente fraca, certo? Né? Mas ainda assim, se eu não me engano, existe algum tipo de influência, tá? Mas ela é tão pequena, né, a níveis nucleares aqui, que ela é desconsiderada, ok? Para vocês não ficarem completamente perdidos em relação ao que é momento angular, né, e o que é momento angular intrínseco, tá? Eu vou deixar um vídeo na descrição, tá? Que é de um canal que eu gosto bastante, onde ele vai explicar um pouco em relação a esse momento nuclear, tá? Mas enfim, eu não quero entrar muito em relação a isso, porque isso vai entrar em coisas físicas mais específicas, tá? Que vai fugir um pouco aqui do objetivo dessa aula, tá? Então, se você quiser aprofundar e entender um pouco mais em relação ao que é esse momento angular, né? Eu altamente recomendo que você assista esse vídeo para poder complementar essa aula aqui, certo? Mas espero que esteja fazendo sentido para vocês, né? Então, pelo menos eu estou me esforçando para que isso faça sentido, ok? Como eu disse para vocês, né, uma das partículas que a gente tem mais estudo em relação a esse momento angular é o hidrogênio, tá? Eu já volto a dizer porque que o hidrogênio ele é tão importante, porque a gente estuda tanto ele em relação a esse spin nuclear, ok? Então, o spin nuclear é basicamente o seguinte, tá? Essa tendência do sistema ele manter esse movimento rotacional vai fazer basicamente com que a gente tenha interação dessas partículas com campos magnéticos, e essa interação basicamente vai fazer com que essas partículas em si, como por exemplo aqui um próton, né, ele funcione como se fosse um microímã. Tá? Essa é uma explicação didática, tá? Não é como se ele fosse um ímã de verdade, mas é basicamente isso, no qual a gente vai ter um campo magnético associado em relação à partícula em si, que vai fazer com que esse campo magnético interaja com outros campos magnéticos, ok? E esse campo magnético aqui, né, ele vai estar associado em relação a esse momento angular intrínseco, né? Que é basicamente essa tendência de manter um movimento rotacional, ok? Então essa representação aqui, né, vocês vão ver ela bastante nessa aula aqui, né? E ela também está associada em relação a esse momento angular e esse spin nuclear, tá? Então, toda vez que vocês verem essa representação aqui, né, que é basicamente o núcleo do átomo aqui, que é um próton, né? Essa seta aqui ela vai representar o campo magnético associado em relação ao próton em si. Como eu disse, ele se comporta como se ele fosse um microímã em si. Então, aqui é a direção desse campo magnético. E essa setinha aqui que está em volta, ela representa em relação a esse momento angular intrínseco, né? Que é essa tendência desse movimento rotacional da própria partícula em si, ok? Então, né? Núcleos de átomos, eles possuem esse spin nuclear. Esse spin nuclear permite que esses núcleos eles tenham um campo magnético em si que vai interagir com outros campos magnéticos, tá? Isso gera, né, dentro da física, um comportamento magnético que ele é simples e previsível. De simples não tem nada, né? Mas ele é altamente previsível, tá? O que possibilita que os físicos, né, consigam mensurar isso, ok? E aí, meu objetivo é tentar mostrar para vocês como que isso pode ser mensurado, porque isso vai ser importante para a gente poder entender como que funciona a ressonância magnética. Tá? A gente está dando pequenos passos e em breve a gente chega em relação ao funcionamento da ressonância magnética em si, tá? Mas enfim, por que entender, né, esse movimento do momento angular, do momento magnético, dos spin nucleares é importante, tá? Ou seja, entender sobre o magnetismo é importante, tá? Quando a gente tá pensando em relação à composição do determinado organismo ou de determinada substância no geral, a gente vai ter vários núcleos, tá? Que eles vão ter spins aleatórios, ok? Então esses spins eles vão estar com campos magnéticos próprios e com rotações, com orientações completamente aleatórias, ou seja, para diferentes orientações, tá? Quando a gente aplica um campo magnético
nesses átomos, né, o que você vai ter vai ser uma interação entre esse campo magnético com os spins que fazem parte desses núcleos, tá? O que basicamente vai fazer com que esses spins eles se direcionem na direção desse campo magnético, ok? E aí a gente chama isso, né, da direção dos spins em relação ao campo magnético de B0, tá? Que basicamente é uma fórmula matemática, mas eu não vou explicar aqui, tá? Então, quando a gente tem a presença de um campo magnético, os núcleos dos spins eles se orientam de forma alinhada, tá? Nem sempre essa alinhação, né, esse alinhamento aqui dos spins, ele vai ser na mesma direção, tá? Vocês podem ver aqui que tem alguns que estão na direção oposta, mas mesmo assim a orientação em si do spin, né, ele está orientado em relação à direção aqui do campo magnético principal, né, que a gente está induzindo aqui em relação a esses spins, ok? Isso basicamente faz com que esses núcleos em si, né, eles se tornem altamente, não vou dizer excitáveis, né? Mas eles basicamente armazenam uma energia potencial, tá? O que significa isso? Basicamente é o seguinte, eles estavam em uma determinada orientação, que é essa orientação aqui, né? Quando você aplica um campo magnético, você joga a orientação para cá, tá? Mas se você retirar esse campo magnético, a energia potencial magnética vai fazer com que eles voltem para sua orientação original, tá? Isso é o que a gente chama de energia magnética potencial, ok? E aí eles ficam com essa energia acumulada dentro deles, tá? Então você aplica o campo magnético, você redireciona, né, a orientação dos spins, né? E você cria essa energia magnética potencial, ok? E aí, né? Esse campo magnético ele vai ter uma orientação, certo? Que é chamado de B0, tá? Então, é a direção do fluxo do campo magnético, ok? Esses spins, eles vão estar direcionados em relação à direção desse fluxo magnético, tá? No exemplo do slide anterior, o campo magnético estava nessa direção, então os spins eles estão alinhados nessa direção. Nesse slide, os spins estão alinhados nessa direção, significa que o campo magnético está nessa direção, perfeito? E aí, né, cada um dos núcleos em si, eles vão apresentar um movimento que é chamado de precessão, tá? Lembra que eu falei que na física a gente tem vários movimentos de rotação diferentes, tá? Então a gente tem rotação, a gente tem translação, e um desses movimentos que a física descreve é o movimento de precessão, tá? O movimento de precessão é basicamente esse movimento que o núcleo faz, que ele é semelhante como se fosse um peão cambaleando, tá? Ou se você é uma pessoa mais jovem, é como se fosse uma Beyblade quando ela está quase parando, né? Então ela faz esse movimento aqui, tá? Esse movimento aqui, ele é chamado de movimento de precessão, tá? Então esse movimento de precessão, ele é o movimento que o núcleo faz, né? Em relação ao seu momento angular, ao seu momento magnético, quando ele está sob a influência de um campo magnético principal, ok? Então ele fica, né, rodando nessa direção aqui, tá? Então imagine que nessa imagem aqui, todos esses núcleos aqui, eles estão fazendo esse movimento aqui, tá? Que está associado em relação à direção desse campo magnético, ok? Perfeito, então, tá? E aí, né, o campo magnético, basicamente, ele vai ter o campo magnético principal e esse movimento de precessão, ele vai gerar um outro tipo de medida que é chamado de campo magnético longitudinal, tá? Que é basicamente a soma da orientação do campo magnético do núcleo em diferentes orientações, tá? Então, ó, a setinha azul aqui representa o campo magnético longitudinal, que ele é representado aqui pela letra M0, tá? E aí, quando você tem a movimentação do núcleo, né? Notem aqui que o campo magnético do núcleo em si, ele está rodando aqui em relação a essa linha amarela, e ele está rodando para diferentes orientações, né? Então, uma hora ele está aqui, 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 tá? A soma dos vetores desse campo magnético, né, é chamada de campo magnético longitudinal e dá uma medida chamada de M0, ok? É basicamente o seguinte, tá? A soma da orientação do campo magnético do núcleo em si, né, chama-se campo magnético longitudinal, perfeito? E aí, os físicos, né, observando em relação a essa orientação dos campos magnéticos dos núcleos, né, eles começaram a se perguntar como que eles poderiam medir isso, tá? E aí, dois caras, ou melhor, um cara muito importante, né, chamado de Isadore Isaac Rabi, tá? Ele começou a fazer estudos que poderiam entender em relação a como isso funcionava, tá? Ou seja, uma pergunta que ele fez foi o seguinte: como interagir de forma controlada com esses núcleos e extrair informações deles, ok? E aí, né, esse movimento de precessão, né, ele tem uma determinada frequência, tá? Ou seja, ele fica rodando em uma determinada velocidade, isso cria uma onda, né, que é chamada de frequência de Larmor, tá? Ou seja, ele tem um comportamento mensurável aqui, né, uma frequência mensurável, tá?
O Rabi, né, o Isaac Rabi, né, ele descobriu que se você aplica um pulso de radiofrequência, que também é uma outra onda eletromagnética aqui, né, nesse núcleo, tá? Com a mesma frequência da frequência de Lamour, né, você vai ter um tipo de interação, né, que é chamado de ressonância, tá? Então, se você aplica esse pulso de radiofrequência na mesma frequência que a gente tem a frequência de Lamour, né? Essa frequência de Lamour está associada em relação ao movimento de precessão, você tem um processo de ressonância, tá? Ressonância na física é basicamente quando um sistema ele conduz outro sistema a oscilar com maior amplitude em frequências específicas, tá? Traduzindo isso, você literalmente está aumentando a energia dentro desse sistema aqui, certo? Então, basicamente como se as frequências elas se somassem e produzissem, né, um produto de energia muito maior, tá? E o Isaac Rabi, ele demonstrou isso aqui, ok? Porém, a radiofrequência aqui, ela não é constante, né? Ela é um pulso, ou seja, ela é aplicada, depois ela cessa. Ela é aplicada e depois ela cessa, tá? E lembre-se que quando você tem um acúmulo Melhor, eu vou chegar lá, tá? Mas é o seguinte, essa radiofrequência, ela vai interagir com o campo magnético principal, ou seja, o B0 aqui, tá? E, no geral, ela vai mudar a orientação desse campo magnético, tá? Que é o seguinte, aqui você tem a representação da ressonância em si, né? Então, aqui você tem o núcleo, que ele tá sobre a orientação de um campo magnético principal, que é o B0, né? Você aplica o pulso de radiofrequência, né? Como essas frequências, elas são iguais, você tem um processo de ressonância aqui entre essas duas propriedades, né? Entre essas duas frequências, ok? Essa ressonância que acontece aqui, você tem um aumento da energia desse sistema e esse aumento dessa energia, ela faz com que a gente tenha uma mudança da orientação do movimento de precessão, tá? Então, olha só. Aqui, né, o núcleo em si, ele está sobre a orientação do campo magnético principal, certo? Então, eu estou aplicando um campo magnético aqui e a gente está fazendo um movimento de precessão nessa orientação aqui, perfeito? Se eu aplico o pulso de radiofrequência, tá? Com a frequência igual à frequência de Lamour, né? Você tem esse processo de ressonância, no qual você vai ter um acúmulo de energia dentro desse sistema aqui, tá? Quando você tem esse acúmulo de energia, você muda a orientação desse movimento de precessão. Aqui ele estava sobre a orientação do movimento magnético principal, né? Aqui ele muda para uma outra orientação, né? Para esse eixo de cá, tá? Quem descobriu esse fenômeno foi esses dois pesquisadores aqui, né, o chamado de Felix Bloch e o Edward Purcell, né? E esses caras aqui, né, eles demonstraram que quando você aplica, né, esse pulso de radiofrequência, né, você cria essa energia magnética potencial, no qual depois que esse pulso de radiofrequência ele se cessa, né, essa energia magnética potencial vai fazer com que esse spin, né, esse movimento de precessão, ele volte para sua orientação original, tá? Ou melhor, ele cria essa energia potencial para que ele volte para esse movimento original, ok? E aí, né, esse processo no qual o movimento de precessão ele volta para o seu movimento original, quando o pulso eletromagnético, ou melhor, de radiofrequência ele é cessado, ele é chamado de relaxação, tá? Então, é quase como se o seguinte, a radiofrequência, ela aumenta a energia do sistema, né? Isso faz com que a gente tenha essa mudança na orientação da precessão e isso cria essa energia potencial magnética. Ou seja, a orientação do spin, ela quer voltar para a orientação do campo magnético principal, que é o B0, tá? Porém, se você estiver aplicando a frequência, né, de radiofrequência de forma constante, você só vai ter essa energia potencial magnética acumulada. Porém, como é um pulso, chega um momento que ela vai cessar, ela vai parar, né? E quando ela para, você tem essa energia magnética, potencial magnética sendo liberada, né? Essa liberação dessa energia potencial magnética é chamada de relaxação, ok? E quem escreveu esse fenômeno foi esses dois caras aqui, certo? Porém, para onde que vai essa energia potencial magnética excedente, tá? Então, você tinha aqui energia magnética gerada, né? Você criou o potencial da energia magnética, aqui você liberou essa energia magnética através do processo de relaxação. Quando isso acontece, né? Você tem uma energia eletromagnética que ela é excedente, ou seja, ela é liberada pelo sistema, tá? E aí, né? O que os físicos descobriram naquela época é que você consegue medir essa energia eletromagnética excedente, tá? Através de bobinas específicas que vão captar essa energia eletromagnética, tá? Então lembra que eu falei na relação ao Marco Faraday, né? De que as cobertas do Faraday
possibilitou que a gente conseguisse criar bobinas que conseguissem detectar variações em relação a fontes elétricas e magnéticas, né? E aí, quando você tem a liberação dessa energia aqui através do processo de relaxação, você consegue literalmente detectar essa energia, tá? Por que isso é importante quando a gente está falando sobre ressonância magnética? É basicamente o princípio que é aplicado dentro da ressonância magnética, tá? Então, essa energia eletromagnética excedente, ela é chamada de sinal FID, tá? Ou Free Induction Decay, né? Sinal de indução livre, né? Essa medida ela vai ser detectada por determinadas bobinas dentro do aparelho de ressonância magnética e, através de transformações matemáticas e reconstrução computadorizada, você vai ter, basicamente, a geração da imagem de ressonância magnética do órgão que você quer, tá? No geral, né, antes de eu falar sobre a ressonância magnética em si e o processo de imaginamento de ressonância magnética, vocês precisam entender que todo esse processo que eu descrevi aqui para vocês em relação à relaxação, movimento de precessão e spin, ele entra em relação ao que é chamado de ressonância magnética nuclear, tá? Que é um estudo propriamente físico, para poder entender em relação ao comportamento de átomos, núcleos, elétrons e prótons, perfeito? A medicina, né, e a gente vai falar sobre os caras que possibilitaram isso, utilizou esse mecanismo para poder gerar imagens através de transformações matemáticas e reconstrução computadorizada, né, no qual você consegue literalmente detectar esse sinal dos núcleos presentes dentro do organismo para poder reconstruir uma imagem com uma alta precisão espacial, ok? Então, aqui a gente tem uma representação em relação a como isso funciona, tá? E aqui a gente já tem basicamente uma representação sobre como que funciona a ressonância magnética para o imaginamento, né? A gente vai ter os núcleos do átomo dentro do organismo da pessoa, né? Esses núcleos do átomo, eles vão ter, né? Como, por exemplo, o núcleo do átomo do hidrogênio. Eles vão ter uma alta influência a campos magnéticos fortes, né? Porque eles têm o momento angular, certo? E eles vão ser redirecionados em relação a esse campo magnético forte, ok? Quando a gente aplica o sinal de radiofrequência, né, você vai ter uma excitação do sistema, ou seja, você tem um acúmulo de energia, que basicamente vai fazer com que a gente tenha uma mudança da orientação do movimento de precedência, certo? Esse movimento vai gerar esse potencial de energia magnética acumulado, né? No qual, quando a gente cessa esse pulso, você vai voltar o sistema para sua orientação em relação ao campo magnético forte, tá? Quando você volta o spin, né, a orientação do spin para a direção do campo magnético forte, você tem uma energia magnética potencial que é liberada e você vai ter aqui bobinas que vão registrar essa energia magnética excedente, certo? Os caras que, ou melhor, né, voltando em relação a como que funciona no corpo humano, tá? No geral, eu falei para vocês que das partículas que é mais estudada dentro da ressonância magnética é o hidrogênio, tá? Por que o hidrogênio acabou sendo muito estudado? Porque o nosso corpo, ele é formado 70% por água e por lipídios, tá? Que são substâncias, né? Que são altamente concentradas em relação a partículas, né? Átomos de hidrogênio, certo? Ou seja, o nosso corpo, né? Se a gente pensar em relação a esses átomos em si, ele é altamente influenciável em relação a campos magnéticos, ok? Como que isso fundamenta a ressonância magnética no geral, tá? Então, essa energia eletromagnética que é excedente entre os processos de relaxação são utilizados para poder calcular a origem dessa energia dentro do corpo, ou seja, dentro dos átomos de hidrogênio, tá? E isso gera o que a gente chama de imagem de ressonância magnética estrutural, certo? O equipamento que foi feito para poder fazer essa captação, né, foi feito por esses dois caras aqui, tá? O Peter Mansfield e o Paul Lautenburg, né? Não sei falar o nome desses caras, tá? E essa descoberta em si gerou para eles o Prêmio Nobel de Medicina em 2003, tá? Então aqui a gente tem uma representação de um aparelho de ressonância magnética, certo? Esse aparelho aqui, ele é literalmente uma bobina gigante, tá? Essa bobina gigante, ela tem como objetivo criar um campo magnético extremamente forte, tá? Como o nosso corpo, ele é 70%, mais de 70% composto por água e lipídio, né? Os átomos de hidrogênio, eles vão mudar a sua orientação de spin, né? Em relação ao campo magnético que está sendo gerado, ok? Quando a gente tem o processo de relaxação, né? Derivado em relação ao pulso de radiofrequência, né? Você vai ter essa energia eletromagnética excedente e o aparelho ele vai detectar a origem, né, a direção, a energia que é liberada em relação a essa energia excedente, tá?
E aí, os computadores literalmente vão reconstruir, né, por meio de processos matemáticos e computadorizados, de onde que veio essa energia excedente, né? Ou melhor, essa energia eletromagnética, certo? E isso vai gerar a imagem de ressonância magnética, certo? Então, um ponto importante também que é importante deixar claro para todo mundo aqui nessa ponto da aula é o seguinte, que a imagem gerada por ressonância magnética, ela não é uma fotografia precisa do corpo, tá? Ela é uma reconstrução computadorizada, mas é assustadoramente incrível como que essa reconstrução ela é fiel e fidedigna em relação à resolução espacial original daquela estrutura, ok? E aí, né, é meio incrível isso, né, e meio abstrato, né, e eu não vou entrar na parte matemática dessa reconstrução computadorizada, porque é bastante complexa, mas é basicamente um processo de magia que acontece aqui, né? Você tem um corpo, você tem átomos, você tem campos magnéticos, você reorienta os átomos, né, em relação a esse campo magnético, e a energia que excede quando a gente tem um processo de relaxação é usada para poder calcular em relação à densidade dos materiais, tá? Não densidade necessariamente, mas é basicamente isso, ok? E aí um ponto interessante aqui em relação à ressonância magnética, né, a imagem de ressonância magnética é o seguinte, que ela tem uma alta resolução espacial, então como eu disse para vocês, vocês conseguem, né, a gente consegue reconstruir a estrutura cerebral, por exemplo, das pessoas, com alta fidedignidade ali em relação aos sulcos, em relação aos vasos, até mesmo em relação às estruturas, né, dos axônios dos neurônios, né, que dá pra gente uma ideia em relação a caminhos no qual a gente tem o potencial de ação sendo liberado, que a gente chama de circuitarias, né? Então, as técnicas de circuitaria, elas são altamente dependentes das técnicas de imaginamento de ressonância magnética, porém, né, para a pessoa ter uma boa imagem de ressonância magnética, a pessoa precisa ficar bastante tempo aqui dentro desse aparelho, tá? E isso faz com que a gente tenha uma baixíssima resolução temporal, ok? Então a gente consegue criar imagens da estrutura muito boas, mas a gente não consegue dizer muito bem, né, o que está acontecendo dentro daquelas estruturas, né? Que tipo de coisa está acontecendo dentro daquela estrutura, ok? Um ponto importante aqui também, né, é o seguinte, tá? A gente tem diferentes medidas para poder detectar esse processo de relaxação que vai liberar essa energia excedente, ok? Um desses processos é chamado de T1, tá? Que também é chamado de relaxamento longitudinal ou recuperação longitudinal do eixo Y, tá? Que é basicamente o tempo que a máquina vai detectar entre a orientação do campo magnético do átomo voltar e ficar alinhada com o campo magnético principal, né? Ou seja, quando a gente tem a excitação do sistema, a gente tem a mudança da orientação da precisão, né? O tempo que demora para o campo magnético do átomo voltar a ficar alinhado com o campo magnético da máquina, né, é chamado de T1, certo? E aí, esse T1, né, esse é o sinal que é detectado em T1, né, ele vai dar informações específicas em relação àquela estrutura que está sendo examinada, tá? Mas eu já volto em relação a isso. A gente tem um outro tipo de medida que é chamado de T2, tá? Que é também chamado de relaxamento transversal ou recuperação longitudinal do eixo X, que vai dizer em relação ao quanto que você consegue medir da variação em relação a energia magnética que é gerada aqui em relação ao a orientação do átomo quando ele está sobre a sua mudança de precessão no eixo X, ok? E quando a gente tem um processo de relaxação, essa energia ela vai voltar a caminhar em direção em relação ao ponto zero, tá? Essa imagem aqui ela não é muito boa para demonstrar isso, mas essa é outra imagem que ela demonstra, ok? Então aqui, ó, em verdezinho aqui, a gente tem a setinha demonstrando o tempo que demora, né? Então aqui a gente tem um eixo X demonstrando o tempo, tá? Que demora para o campo magnético do núcleo em si voltar a ficar alinhado com o campo magnético da máquina, tá? Então aqui, ó, no momento zero, a gente não tem nenhum tipo de alinhamento em relação aos dois campos magnéticos, mas você tem um alto campo magnético sendo gerado em relação à orientação, né, nessa orientação aqui, certo? Que é o T2, ok? Porém, quanto mais a orientação do momento magnético aqui, né? Do campo magnético do núcleo volta para a orientação original, você vai ter a detecção, né, desse campo magnético pela máquina, tá? Ao mesmo tempo que em T2, você tem uma diminuição do campo magnético no eixo X, tá? Então, aqui está alto, né, no momento zero, e de acordo com que o núcleo do átomo vai voltando para sua orientação em relação ao campo magnético forte, você vai ter uma diminuição em relação ao campo magnético no eixo X,
certo? Então essas diferenças em relação aos tempos de recuperação, né, nesse processo de relaxação aqui, é chamado de T1 e de T2, tá? Por que isso é importante? Porque os T1 e T2, eles vão dar diferentes imagens e contrastes em relação a diferentes tecidos, ok? Então, a gente tem diferentes tecidos dentro do nosso corpo, né? A gente tem ar, a gente tem líquido, como por exemplo a água, a gente tem o sólido, como por exemplo os ossos, a gente tem gordura, a gente tem sangue, e a gente tem processos de calcificação ou até mesmo a presença de corpos estranhos que são metais, ok? Quando a gente tem, né, a medida sendo focada em relação ao relaxamento longitudinal de T1, né, você tem, desculpa, antes de falar sobre isso, né, e você tem variações em relação ao que a gente chama de hipersinal, hipossinal e isosinal dentro da ressonância magnética, tá? Então, diferente daquela escala de Rounsfield lá da tomografia computadorizada, né, o hipersinal ela vai dizer em relação a substâncias que vão ter coloração mais branca, ou seja, mais brilhante. O hipossinal a substâncias, né, tecidos que vão ter coloração mais escura, tá? E isosinal, substâncias que vão ter regiões mais cinzas, ok? Quando a gente tem T1 avaliando o A, né, o que a gente tem é uma presença de hipossinal, tá? Ou seja, quanto menor na densidade, né, da substância em si, né, tanto em T1 quanto T2, você vai ter uma presença de uma substância branca, né, no contraste, ok? Quando você tem líquido, né, você tem uma variação aqui, tá? Então, em T1, você tem um hipossinal, que está associado em relação a imagens mais escuras, enquanto em T2 você tem um hipersinal, certo? Quando a gente tem alguma substância mais sólida, como por exemplo o osso, você pode ter tanto a presença de um hipossinal quanto o isosinal, que seriam em relação a formas de imagens mais escuras, mais acinzentadas, ok? Ou imagens mais escuras, mais pretas em si, tá? Então fica em variação em relação a um cinza e um preto, ok? Quando a gente tem gordura, você tem no T1 um hipersinal, certo? Ou seja, a substância ela fica branca, tá? E quando você tem em T2, você tem um isosinal, ou seja, em T2 a substância ela pode ficar cinza, ou um hipersinal, ela pode ficar branca, né? Então você tem uma variação entre cinza e branco, ok? Quando a gente olha para o sangue, né, você tem um hipersinal, ou seja, uma visão mais branca em relação àquela circuitaria sanguínea, e em T2 você pode ter tanto um hipo, quanto um iso, quanto um hipersinal, né? Ou seja, você pode ter uma grande variação em relação à coloração que vai ser detectada no sangue em relação a T2, tá? E classificação em metal, você basicamente não tem variação em relação a esses sinais, tá? Ou seja, a interpretação de um exame de imagem derivado de ressonância, né, é muito mais complexa do que, por exemplo, uma ressonância, ou melhor, uma tomografia computadorizada ou por emissão de pósitrons, tá? Porque justamente, se você estiver olhando para T1, você vai ter essas variações em relação à cor. Se você estiver olhando para T2, você vai ter essas variações em relação à cor também, tá? E aqui a gente tem uma representação em relação a isso, tá? Então, nessa imagem aqui, a gente tem as mesmas estruturas sendo avaliadas tanto no tempo 1 quanto no tempo 2, tá? Então, notem como que a gente tem diferenciação em relação às cores que são produzidas em relação à imagem, ok? E aí, qual que eu vou utilizar, qual que eu vou interpretar na minha pesquisa, no meu estudo, no meu exame, né? Aí vai de cada tipo de exame, de o que você quer avaliar, né? Se você quer avaliar um edema, se você quer avaliar um AVC, etc, né? Você vai ter indicações na literatura em relação ao que vai ser mais sensível para poder detectar cada uma dessas substâncias através desses métodos de contrastes que vão ser derivados em relação à variação do tempo de relaxamento para que a gente tenha um retorno, né, da orientação dos spins para o campo magnético forte, certo? Tá? Meio complexo, meio abstrato, mas é basicamente isso, ok? E aí, a imagem por ressonância magnética, como eu disse, ela é altamente precisa na reconstrução, né? E você pode fazer essa reconstrução em diferentes planos em relação a esse cérebro, tá? Ou seja, você tem uma capacidade quase mágica, né? Quase infinita aqui de navegação espacial por esse cérebro, para você poder entender em relação a essas estruturas, em relação a sulcos, a giros, a circuitarias, né? Através de um método de difusão fraccional, se eu não me engano, que é o nome, certo? E isso é muito incrível para a gente poder estudar estruturas em relação ao cérebro em si, né? Em diferentes planos de reconstrução computadorizada, tá? E, né? Qual foi a importância da tomografia? Opa, o slide está errado, né? A importância da ressonância magnética, ok? Primeiro, a gente teve maior nitidez em relação ao sinal, a gente teve maior contraste em relação aos tecidos, a gente teve, né, uma maior visualização de lesões cerebrais, ventrículos, hemorragias, isquemias, hidrocefalias, etc, ok? E aí,
a ressonância magnética estrutural, ela deu uma grande compreensão para a gente em relação às estruturas que compõem o encéfalo, né? Não só o encéfalo, mas também como outras regiões do corpo também, tá? Mas e a fisiologia e o funcionamento, né? Para isso, a gente tem uma outra técnica derivada que é chamada de ressonância magnética funcional, também chamada de fMRI, né? fMRI ou fMRI no inglês, ok? Os caras que criaram essa técnica é o Seiji Ogawa, né? E o Kenichi Kouang, né? Outros nomes difíceis de pronunciar aqui, tá? E aí, o que eles utilizaram aqui, né, foi basicamente as propriedades magnéticas em relação a substâncias que estão presentes no nosso corpo, que são diamagnéticas e paramagnéticas, ok? Então, é o seguinte, tá? Lembra no estudo que eu falei, né, sobre o Ângelo Moço, né? Foi um estudo que, se eu não me engano, foi um estudo sobre o polígrafo, tá? Que eu falei que o Ângelo Moço, ele foi um dos primeiros caras a criar um exame de imagem cerebral na história da humanidade, tá? Por que o Ângelo Moço ele foi importante? Porque ele descobriu que uma alta ativação cerebral está associada em relação a uma movimentação sanguínea para aquela região, certo? Então, quando você começa a utilizar seus recursos mentais, né? Literalmente você está enviando sangue para aquelas regiões que estão sendo demandadas, ok? Esse sangue vai levar oxigênio, ele vai levar glicose, né? Que é importante quando a gente olha, por exemplo, para o PET scan, tá? E ele vai ser importante aqui também para a ressonância magnética funcional, porque é o seguinte, tá? As nossas hemoglobinas, né? Que são as células que fazem parte da nossa corrente sanguínea, elas vão transportar essas substâncias e vão levar essas substâncias por meio de veias que vão se ligar aos astrócitos, tá? Os astrócitos em si, eles vão pegar os nutrientes que são importantes, ok? E vão levar esses nutrientes importantes para os nossos neurônios, para que os nossos neurônios eles funcionem de forma adequada, certo? E aí, quanto mais esse neurônio ele é demandado, né? Quanto mais ele está em funcionamento, digamos assim, mais nutrientes vão ser necessários. Ou seja, mais esses astrócitos eles vão pegar oxigênio e vão liberar para poder liberar aqui dentro desse neurônio, ok? Só que quando o astrócito ele pega esse oxigênio, né, ele faz uma diferenciação em relação a essas células de hemoglobina, tá? Que é o seguinte, quando a hemoglobina ela tá levando o oxigênio, a gente chama essa hemoglobina de hemoglobina oxigenada, ok? Essa hemoglobina oxigenada é o que a gente chama de diamagnética, porque ela não vai interferir em relação ao campo magnético do equipamento de ressonância magnética, ou seja, a gente não vai conseguir detectar nenhum tipo de alteração ali, certo? Porém, quando a gente tem a liberação do oxigênio, né, sendo captada aqui pelos astrócitos no nosso sistema, né, essa hemoglobina ela vai deixar de ser oxigenada, porque o oxigênio ele foi captado pelo astrócito, tá? E ela vai ser chamada agora de hemoglobina desoxigenada, tá? Quando ela perde essa partícula de oxigênio, tá? Acontece um processo muito incrível que é que essa hemoglobina ela passa a ser uma hemoglobina paramagnética, ou seja, ela recebe influência em relação ao campo magnético, certo? Mas é uma influência muito, muito fraca, tá? E isso vai interferir na captação da ressonância magnética, né? Do campo magnético da ressonância magnética. Ou seja, a gente consegue literalmente detectar quando a hemoglobina deixa de ser oxigenada, passa a ser desoxigenada. Ou seja, a gente consegue detectar, de certa forma, a região do cérebro que está consumindo oxigênio, ou seja, consumindo mais oxigênio, certo? E aí a gente vai conseguir detectar esse sinal, certo? Esse sinal, ele é chamado de sinal BOLD, tá? Que significa basicamente o seguinte: Blood Oxygen Level dependente, tá? Meu inglês tá péssimo hoje, tá? Mas é basicamente level dependente de oxigenação do sangue, certo? E esse sinal, ele vai ser utilizado por meio de métodos computadorizados, matemáticos e estatísticos para poder estimar quais são as regiões do cérebro que estão tendo maior demanda por esse oxigênio, ou seja, onde que a gente tem maior concentração de hemoglobinas desoxigenadas, né? E aí o equipamento de ressonância magnética ele vai detectar quais são essas regiões, né? Esse gráfico aqui, ele mostra um pouco em relação a como funciona isso, né? Então, as regiões que estão em vermelho, né? Mais em vermelho, ou melhor, mais em amarelo, são as regiões onde que a gente tem uma maior desconcentração, né? Uma menor prevalência
de hemoglobina desoxigenada, né? E aí, essas regiões elas vão ficar mais ativas, digamos assim, elas vão ser mais facilmente detectadas em relação à ressonância magnética. E isso faz com que a gente consiga detectar quais são as regiões do cérebro que estão em maior funcionamento, que estão exigindo maior dessa demanda metabólica, tá? Então é um processo semelhante em relação ao PET scan, né? Só que aqui sem utilização de nenhum tipo de radiação ionizante, né? Ou seja, você não tem nenhum tipo de dano em relação ao tecido cerebral, a composição genética daquelas células, etc. Você só está detectando em relação à presença de uma célula que ela é responsiva em relação a campos magnéticos, né? E você consegue, por meio desses métodos computadorizados, estimar mais ou menos onde que está acontecendo essa demanda metabólica, certo? Uma curiosidade para a gente poder finalizar essa aula de hoje, né? Que até agora eu acho que é a aula mais longa aqui desse canal em relação a esse curso de Introdução à Neurociência é o seguinte, tá? Para a gente poder detectar essas variações em relação aos campos magnéticos, dos spins, etc., né? A máquina do campo magnético, ela precisa gerar um campo magnético forte, certo? Um ponto importante que eu deixei de falar é o seguinte, que os spins gerados em relação a cada núcleo dos átomos, né, eles não são detectados individualmente, mas são centenas de milhares ou bilhões de núcleos de átomos que, em conjunto, vão gerar um campo magnético que vão ser conseguir influenciados ali em relação ao campo magnético da máquina, certo? Para isso, você precisa de um campo magnético muito, muito forte, tá? Só para poder deixar de exemplo para vocês o quão forte é esse campo magnético, né? A Terra em si, né, ela possui um campo magnético, tá? Que inclusive é o que possibilitou que a Terra conseguisse ter vida, né, no planeta, né? Que a vida conseguisse surgir no planeta. Que é o seguinte, esse campo magnético, ele vai proteger a gente da radiação cósmica, né? A radiação, ou melhor, o campo magnético que está presente na Terra, que protege a gente em relação a esses eventos cósmicos, né? Ele está na ordem do que eles chamam de 50 microtesla, né? Que é a medida em relação a esses campos magnéticos, ok? O campo magnético gerado por um aparelho de ressonância magnética, ele está na ordem de 1,5 Tesla a 3 Teslas, tá? Ou maiores de 3 Tesla, ok? O que é 30 a 60 vezes mais forte do que o campo magnético da Terra, ok? Então, para que a gente consiga detectar essas variações em relação aos campos magnéticos ali dentro dos átomos, né? A gente precisa gerar um campo magnético muito, muito mais forte do que o da Terra. Na casa ali de quase 60 mil vezes mais forte do que o campo magnético da Terra. Cara, isso é absurdo, é uma coisa extremamente incrível que eu quis trazer aqui de curiosidade nessa aula, tá? E não só isso também, né? Que esse campo magnético gerado aqui pelo aparelho, né? É um campo magnético extremamente estável, ele é homogêneo, certo? Ou seja, ele não tem oscilação e ele é modulável, a gente consegue mudar, né, a ordem do campo magnético de acordo com a nossa vontade, tá? Então, alguns exames eles vão variar em relação à força desse campo magnético para poder produzir imagens diferentes em relação à orientação ali dos spins em relação a cada um daqueles átomos, tá? Que é uma coisa muito incrível, certo? E uma consequência em relação a isso é o seguinte, que a sala no qual você realiza o exame de ressonância magnética, ela não pode ter nenhum aparelho de metal, certo? Então, né, isso gera medos incríveis, né, de você entrar numa sala dessa, sei lá, né, com um piercing no mamilo ou na parte íntima, etc, né? Um filme que brincou um pouco com esse medo, né, foi o Premonição 6, né? Não sei se vocês assistiram, mas a gente tem uma famosa cena no qual, né, esse cara aqui, ele entra, né, numa sala que tem um aparelho de ressonância magnética, e esse cara aqui, ele tem um monte de piercing, né, ou seja, todos os piercings dele, né, inclusive na parte íntima, são atraídos e são arrancados do corpo dele por causa do campo magnético que é gerado pelo aparelho de ressonância magnética, e chega um momento, né, como é um filme de terror também, que uma cadeira de rodas, ela meio que empurra o cara para dentro do campo do aparelho de ressonância magnética. Então é uma cena muito gore, né, um filme de terror. Se vocês quiserem assistir a cena, tem no YouTube, por incrível que pareça, ou se vocês quiserem assistir o filme, também fica aí a recomendação, tá? E perdão aí pelo novo medo desbloqueado, certo? Gente, com isso, né, uma aula bastante complexa, mas espero que tenha feito sentido para vocês, tá? Eu finalizo a aula de hoje, tá? Na próxima aula a gente fala um pouco em relação a potenciais relacionados a eventos e também a como que essas técnicas de imaginamento cerebral são utilizadas dentro da psicologia para a gente poder fazer estudos e entender melhor em relação ao funcionamento psicológico, mental, cognitivo e cerebral das pessoas, ok?
Dito isso, eu vou finalizando a aula, né? Novamente, uma das aulas mais longas que eu fiz aqui, mas espero que tenha feito sentido, que vocês tenham conseguido entender em relação a como que funciona, né, esse aparelho de ressonância magnética e como que são geradas as imagens, certo? Muito obrigado por assistir este vídeo até aqui, vou ficando por aqui, valeu, falou e até mais!